Olá, queridos alunos. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu sou a professora Marcele Salles e estou aqui para compartilhar mais uma vez língua portuguesa, língua maravilhosa, nossa língua portuguesa. E aqui está ao meu lado, ó, o Engrenadinho Júnior. Ele é meu companheiro aqui, ó, nas aulas. Ele está sempre aqui juntinho para acompanhar as nossas aulas, ok? Deixar ele aqui, porque ele tá, ó, ligadinho em tudo que está acontecendo aqui, tá? Então vamos lá. Língua portuguesa, professora Marcele Salles, e o conteúdo de hoje, ó, adjetivos. Adjetivos, turmas 4º e 5º ano, aula 4. Bom, antes da gente começar os adjetivos, lembra daquele resumão, aquele velho resumão que a gente sempre trata aqui no início das nossas aulas? Pois bem, só vou colocar aqui para vocês quais foram os tópicos que a gente discutiu na aula anterior, que foi sobre o quê? Isso mesmo, substantivos, a nossa aula anterior. Então, nós vimos lá as classificações e nomenclaturas dos substantivos e também vimos classificar e identificar essas variações. Lembram de todas aquelas variações que nós vimos nos substantivos? Estão lembrados, né? Ok. Então, foi isso que a gente falou na aula anterior. Antes também de chegar nos nossos adjetivos, ó, vê aqui, ó, nossa página, essa professora belíssima, olha, que está aqui, ó, na aula de vocês aqui, Escola na TV, Abreu e Lima, não esquece, ó, divulga o nosso canal no YouTube. Além das aulas no canal 22, temos também aqui no canal do YouTube. Então inscreve-se lá, não esquece, e não esquece de dar o seu like, ok? Porque aí, ó, vamos propagar cada vez mais o nosso canal para chegar ao maior número de pessoas, ok? Então, ó, nossa página lá, você vai encontrar todas as aulas que nós estamos aqui vivenciando. E aí vocês podem o quê? Vocês podem revisar. Ah, professora, eu perdi, eu não consegui assistir na TV naquele horário. Tudo bem, você vai no nosso canal do YouTube e lá vocês vão encontrar todas as aulas lá esperando vocês, ok? E não deixem só para vocês não, passem para os seus familiares, para os seus colegas de outras escolas, de outros municípios, para a gente compartilhar conhecimento, ok? Lembrando, ó, vamos lembrar dos nossos horários, ó. No canal 22, nós temos de 7 às 8 da manhã e à tarde, 13 e 14 horas, das 13 às 14 horas, ok? Fiquem aí bem ligadinhos. Vamos lá. Agora sim, vamos começar sobre o que é um adjetivo. Adjetivo, o conceito é o seguinte, é a palavra que expressa as características e estados dos seres. Como exemplo, nós temos feliz, alto, alegre, tenso, grande, triste e etc. O adjetivo, ele não é só a qualidade que a gente vai dar ao substantivo, é a característica e os estados dos seres. Certo? Então, não fiquem só, claro que a gente encontra que é só a qualidade, mas não é só a qualidade, são as características no todo dos seres, ok? Isso define o adjetivo. Então, vimos a definição, beleza? Vamos agora passar. Um exemplo aqui que eu coloquei para vocês é: aqueles alunos fazem mapas mentais interessantes. Olha ali, ó, que eu grifei. Interessantes é o nosso adjetivo, ok? Que está se referindo ao quê? A mapas mentais. E aí vamos ver os tipos de adjetivos. Temos a classificação
essa aqui é a classificação dos nossos adjetivos. Então, temos adjetivos simples, adjetivos compostos, adjetivos primitivos, adjetivos derivados e adjetivos pátrios. Então, a partir de agora, vamos ver essa classificação um por um para a gente entender. Bom, professora, mais uma vez eu repito, a gente viu que substantivos têm várias características, tem várias regras, mas é assim mesmo, a nossa gramática ela é riquíssima em detalhes, em regras, e aí é importante que a gente sempre esteja estudando, memorizando, para que a gente realmente conheça a nossa gramática. E com adjetivos não é diferente, ele também vai ter as suas características. Então, mais uma vez, eu friso aqui para vocês. Gente, no momento da escola é importantíssimo que a gente estude, claro, mas a gente em casa tem que ter aquele momento para a gente reforçar os estudos, que aí é o complemento de tudo que a gente vê na escola. E essas aulas aqui também no canal do YouTube ou no canal 22, elas vão também ajudar nesse reforço. Então, vocês vão ter esse momento para reforçar tudo aquilo que é visto em sala de aula. Então, ou seja, é um complemento, tá? Então, a partir de agora, vamos ver quais são esses tipos de adjetivos. Os adjetivos simples, eles têm apenas um radical. Lembram que a gente viu tudo isso na outra aula também? Exemplos: verde, gordo, rico e real. Já os adjetivos compostos, eles têm mais de um radical. Vocês lembram que na aula anterior a gente identificou os radicais? Então, quem não viu, acessa lá no canal do YouTube a aula referente a substantivos, que inclusive nós temos 2 aulas sobre substantivos, parte 1 e parte 2. Observem lá no nosso canal e aí vocês vão retomar também a outra aula sobre isso. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Adjetivos compostos, como eu falei, eles têm mais de um radical. Exemplos: verde água, socioeconômico, sul-americano e ultravioleta. Quando falamos nos tipos de adjetivos, também temos os adjetivos primitivos, que são, eles não derivam de nenhuma palavra, ou seja, azul, bom, belo e vil. E os derivados, que originam-se de outras palavras, ou seja, azulado, desajeitado, linguarudo e grandioso. Ok? Tudo certinho? Beleza? Estão compreendendo tudo? Com certeza, vocês são muito aplicados. Eu tenho certeza que vocês estão ligadinhos aí e estão aprendendo e reconhecendo os nossos adjetivos. Agora vamos falar dos adjetivos pátrios. Eles indicam a origem de um ser ou coisa, podendo tratar-se do continente, país, região, estado ou cidade. Como exemplo, nós temos aqui americano, recifense, abreu-limense, potiguar ou paulistano. Estão vendo aí, ó, abreu-limense, por exemplo. Quem é abreu-limense? Quem mora onde? Em Abreu e Lima, que é o nosso município. Perceberam? São esses os nossos adjetivos pátrios. Quando falamos em número dos adjetivos, nós temos do singular, que é quando o adjetivo se refere a apenas um ser, coisa ou ideia, representados pelo substantivo. Era um professor atencioso. Quem era atencioso? O professor. Olha a ligação com o substantivo. Por isso que nós aprendemos antes, na aula anterior, o substantivo. Porque o adjetivo ele está ligado ao substantivo. Perceberam? Na outra,
Peguei o grosso livro que estava sobre a mesa. Grosso está se referindo a quê? Ao livro. Grosso, livro. Está ligado ao substantivo. Buscava um amor libertador. Libertador, que está grifado, que é o adjetivo, está ligado a quem? Amor, que é o nosso substantivo. Perceberam aí? Tudo certinho? Ok, vamos lá. Vimos o singular, agora vamos ver o plural. Quando o adjetivo se refere a mais de um ser, coisa ou ideia representados pelo substantivo. Eram professores atenciosos. Atenciosos, que está grifado aqui, remete a professores. Viram? No singular, professor, no plural, professores. No singular, atencioso, no plural, atenciosos. Perceberam? E buscava amores libertadores. Libertadores refere-se a amores. Estão percebendo? A gente viu no singular e agora no plural. Atenção! Importante isso que eu vou falar para vocês. Em adjetivos compostos, apenas o último elemento assume a forma do plural. Aí eu vou colocar os exemplos referentes a isso aí que eu estou dizendo a vocês. Olhos castanho escuros. Mulheres latino-americanas. E etc. Porém, alguns adjetivos são invariáveis, tais como azul marinho e azul celeste. Percebam a isso que eu acabei de falar para vocês, é importantíssimo isso. Temos as regras gramaticais e essa aqui é mais uma regra que a gente precisa memorizar, aprender, memorizar. Os adjetivos compostos, apenas o último elemento assume a forma do plural. Olhos castanho escuros. É regra, ok? Mulheres latino-americanas. Mais uma regrinha que você precisa anotar no seu caderno e estudar mais uma vez para a gente entender e conhecer a gramática e as regras gramaticais. Beleza? Entenderam essa regra? Então, posso passar para o próximo slide? Ok, vamos lá. Nesse momento, a gente vai falar sobre gênero. Aqui também nós temos uniformes e biformes. Quando a gente fala em uniformes, lembra que a gente já falou uniformes? Aqui eu separei com essa listinha amarela, de um, único, ok? Por isso que eu coloquei o número 1 ali. E biformes, que são duas formas. Quando a gente fala em uniforme, nós temos que ela apresenta uma forma única para se referir tanto ao substantivo masculino quanto a um feminino. Exemplo, veloz, inteligente, feliz, legal. E quando temos biformes, apresenta duas formas, uma masculina e uma feminina. Feio, gostoso, delicado, baixo, querido. Vamos lá, inteligente no uniformes. A menina é inteligente. O menino é inteligente. Ok? Uniforme. Quando vamos para biformes, aquela cor é feia. Ou o objeto é feio. Então, assim, nós temos feio, feia, gostoso, gostosa, indelicado, indelicada. Ok? Perceberam? Então, vamos passar. Quando falamos em locução adjetiva, ela está dentro do nosso assunto de adjetivos. Então, vamos entender o que é a locução adjetiva e o seu conceito. Locução adjetiva
é uma expressão formada por duas ou mais palavras que, reunidas, assumem valor de adjetivo. Trouxe 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, rosto de anjo. Quando eu falo que ele tem rosto de anjo, é um rosto angelical. E amor pela vida de campo é o amor pela vida campestre ou rural. E aí eu coloco, locução adjetiva é 1 mais 1, ou seja, uma formada por 2 ou mais palavras que reunidas assumem o adjetivo, o valor de adjetivo. E aí, como eu coloquei, angelical é o adjetivo e campestre é outro adjetivo. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos passar agora ao próximo. Grau do adjetivo. Nós temos o comparativo e o superlativo. Vamos entender o que é isso. Quando falamos em grau comparativo, nós temos o comparativo de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Quando falamos de superioridade, a palavra já diz superior. A menina era mais estudiosa que o irmão. Estão percebendo aí, ó, mais que, superioridade. Inferioridade. A menina era menos que. Era menos estudiosa que o irmão. Menos que. E de igualdade. A menina era tão estudiosa quanto o irmão. Tão quanto de igualdade. Ok? E agora vamos lá. Esse superlativo, nós temos 2 classificações, que é o superlativo absoluto e o superlativo relativo. Vamos ver agora o superlativo absoluto, que ele diz, como exemplo, aquele menino é muito alto, ou seja, aquele menino é altíssimo. Nós substituímos é muito alto, o muito alto por altíssimo. Beleza? O superlativo relativo de superioridade. Exemplo, aquele aluno é o mais dedicado de toda a classe. E de inferioridade, aquele aluno é o menos dedicado da classe. Perfeito? Vemos aqui, ó, aluno é o ser, toda a classe é o grupo. Ok? Em superioridade. E quando temos inferioridade, o aluno, que é o ser da classe, ele é o grupo. Perfeito? Tudo certo? Tranquilo? Vamos prosseguir. E agora, vou trazer para você o desafio. Vocês vão escrever no caderno o seguinte: uma oração em qualquer grau comparativo. Vocês vão escrever uma oração no grau superlativo absoluto e uma oração no grau superlativo relativo. Professora, é muita informação. Realmente, gente, é muita informação, mas não é impossível da gente absorver tudo isso. Claro que vocês vão ter o momento de vocês e aí vocês vão olhar exemplo por exemplo. E aí vão destrinchar, vão perceber a diferença de um e de outro, porque isso realmente requer um certo tempo para a gente memorizar as regras, para a gente entender os conceitos. Então, por isso a importância de vocês terem esse momento de estudo de vocês em casa, porque aí vocês vão revisar tudo aquilo que a gente viu aqui e na sala de aula também. E esse desafio vocês vão escrever no caderno de vocês, vai passar para a professora e aí ela vai fazer a correção e debater tudo com vocês, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um beijo enorme no coração, que Deus abençoe e até a próxima aula.